Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende aí da hora que vocês estão acessando o material. Espero que estejam todos se cuidando e passando bem, né? E estou com saudades de todos. Mas vamos começar aqui uma rodada de correções, tá? A gente vai começar pela correção do exercício de concordância nominal. Quero explicar para vocês que a gente tem feito o seguinte: muitos estão começando a receber um material, né, umas apostilas do próprio governo. O correio está entregando para quem recebe correspondência em casa e aos demais devem ser dirigir ao correio para retirar, né, o seu material caso o correio não passe na sua residência. Então, esse material é um material que eu e a professora Paula, que a gente vem trabalhando em conjunto, a gente vem postado, né, a explicação num dia, né, e alguns vídeos para orientar vocês na compreensão do conteúdo, e no dia seguinte alguns Google Formulários com os exercícios. Então esse aí é um dos formulários com o exercício de concordância nominal, tá? E a gente vê aí o texto Não há vagas de Ferreira Goulart. E nesse primeiro texto, na letra A, ele pede: explique a concordância do verbo no título do poema, não há vagas, com base nas regras estudadas. O que acontece? A gente sabe que apesar da palavra vagas ser um substantivo e estar no plural, né, a gente tem o verbo haver, que nesse caso está sendo empregado no sentido de existir. Então, para casos em que o verbo haver é empregado no sentido de existir, ele é tido como um verbo impessoal, ou seja, ele mantém-se no singular, não há flexão, tá? Então, eu botei aqui, ó, o verbo haver, empregado no sentido de existir, é considerado impessoal, portanto, segundo a regra de concordância verbal, é invariável, ou seja, permanece na terceira pessoa do plural. Daí, na página seguinte, a gente começa lá com o exercício letra B no poema Há 5 ocorrências do verbo caber, e em uma delas a concordância está feita em desacordo com as regras estudadas. Sinalize o trecho do poema em que isso ocorre e comente esta diferença. Mais uma vez, ó, o autor quebra o quê? Regras de concordância verbal, mantendo o verbo caber no singular, quando deveria estar no plural, concordando com o homem sem estômago, mulher de nuvens e a fruta sem preço. Em uma outra ocorrência em que o sujeito composto aparece posposto, observa-se a preservação da regra, o que indica que o autor sabia estar utilizando uma linguagem informal. Então, em muitos textos, né, na literatura, a gente observa, tem letras de música, que várias vezes os autores escolhem, né, manter uma construção segundo a língua padrão, né, aos nossos olhos equivocadas, mas por um recurso linguístico. Então, esse é um caso que ocorreu aí no trecho acima, né, de Ferreira Goulart. No número 2. Nesse número 2, então, a gente tem da letra A letra I, e entre as letras, 4 opções estão escritas aí de forma que fogem à variedade padrão, né? Então, o exercício pede justamente isso, que a gente assinale, aponte essas construções equivocadas, né? Em que frases elas estão. Então, na letra A, domingo sou eu que sairá mais cedo. Esse sairá não está sendo corretamente flexionado, né, com o eu. Então, eu sairei. Aí a gente tem um erro nessa letra A, um erro de concordância. Na letra D, a turma chegaram. Então, o que acontece? A turma, a gente vê lá, né? É o nosso sujeito, é um substantivo simples, está no singular, e chegaram, o verbo colocado de forma equivocada no plural, né? Apenas a turma chegou, deveria ser a construção correta. Mais abaixo, na letra G, muitos de nós reclamou da taxa cobrada. Então,
que acontece que muitos de nós não reclamou, o correto seria muitos de nós reclamaram, no plural, né? Para concordar aí com esse muitos de nós. Essa expressão também que acompanha aí o verbo está no plural, o verbo deveria estar flexionado igualmente no plural. E na letra H, a última que apresenta erro segundo a variedade padrão, nenhum de nós teremos a coragem de sair pela porta da frente. Então, o correto seria: nenhum de nós terá a coragem de sair pela porta da frente, certo? Aí, seguindo adiante, tem o número 3, em que no exercício é pedido que o aluno, no caso, né, nós reescrevamos o trecho, refazendo as concordâncias verbais de forma adequada. Então, no início, a invenção da existência deram-nos a possibilidade de estarmos não apenas no mundo, mas com o mundo. Então, quem nos deu a possibilidade de estarmos não apenas no mundo, mas com o mundo? A invenção da existência, né? Então, invenção da existência é o sujeito. O núcleo podia ser a invenção da impessoalidade, invenção da propriedade, da responsabilidade, enfim. Invenção é apenas uma palavra, né, no singular, que é o núcleo. Então, o que nos deu a possibilidade de estarmos não apenas no mundo, mas com o mundo? A invenção da existência. Por isso, o verbo está empregado de forma errada. Deu-nos. A invenção deu-nos e não deram-nos. Seguindo, é mudando o mundo que eu me transformo também. Homens e mulheres inventam a história que eles e elas criam e fazem. Então, olha o erro grosseiro. Homens e mulheres inventam a história que eles e elas criam e fazem, né? O verbo aí, mais uma vez, tem que concordar com o sujeito, que são homens e mulheres, né? Sujeito composto. Nós temos de colocar a existência decentemente frente à vida, de tal maneira que a existência não mate a vida e que a vida não pretenda acabar com a existência, para se defender dos riscos que a existência lhe impõe. Isso, para mim, faz parte dessa briga pelo verde. Então, aqui, a existência lhe impõe. Se apenas a existência, porque ela está no plural, com o verbo a acompanhando no plural, impõe. O correto não é o verbo estar no plural, e sim concordando apenas com existência, certo? Lutar pelo verde, tendo certeza de que sem o homem e a mulher, o verde não tem cor. Então, trecho adaptado, e aí a gente encerra a correção dessa primeira atividade sobre concordância verbal. Espero que vocês estejam compreendendo, né, e tenham entendido tudo que tem seguido na plataforma, mas é só chamar a gente lá na plataforma que a gente atende, certo? Um abraço a todos.